Graças e paz, irmãos. Senhor, mais uma vez, diante do Senhor, manifesta a tua graça, Senhor, no meio do teu povo, da tua igreja. Que nós temos ouvidos de discípulo para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que honra mais uma vez estar com vocês. É sempre um privilégio para mim. Dessa vez, eu e minha esposa tivemos a honra de ter junto com a gente, né, nessa viagem, meu irmão, minha cunhada e meus sobrinhos, né, os 3 sobrinhos preciosos aqui, né, que vieram. E vocês são muito queridos, né, e para a gente estar com vocês é um presente de Deus, né. A nossa irmã não está aqui, ela congrega aqui com vocês, né, mas a nossa irmã está com nossos pais, né, nesse tempo, então está lá no litoral, né. Amados, eu estava meio em dúvida, pastor, sobre o que falar, né? Eu estava assim, meio, sabe, meu Deus, será que é isso mesmo? Para ser falado numa conferência de avivamento? Senhor, é isso aí mesmo, Senhor? E eu estava até agora há pouco, sabe, com essa dúvida, e Deus é tão bom, e Ele fala com a gente, no momento aqui de oração, o Senhor tocou a Bia, chegou para mim, né, e falou assim: o Senhor me incomodou para te dizer que é isso mesmo que você tem que falar. Eu digo, glória a Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, ó, é Ele que mandou, amém? Pode ser que o tema não seja bem o que você estava esperando, mas vamos lá. Eu quero conversar com vocês sobre a disposição de um coração que agrada a Deus, a disposição em ser o segundo. Repita comigo: ser o segundo. Amém? Você disponibilizar o teu coração em ser coadjuvante. Em não ser protagonista, mas ser coadjuvante. Eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo 18, do 1 ao 4. Se possível, tiver como transmitir aqui o texto, é melhor do que a minha foto. Amém? Pode colocar o texto aí, vamos ler juntos, né? 1 Samuel, capítulo 18, do 1 ao 4. Eu vou ler na versão que tiver aqui. Primeira Samuel, capítulo 18, do 1 ao 4. Estou só esperando vocês aí para a gente ler junto. Aí, obrigado. Depois dessa conversa de Davi com Saul, deixa eu ver aqui. Surgiu uma tão grande amizade, a alma de Jonatas se ligou à de Davi. Surgiu uma tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonas se tornou-se o seu melhor amigo. O próximo versículo. Eu vou ler na minha versão. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi, e deu também o seu arco e o seu cinto. Davi saía onde quer que Saul enviava e tinha êxito, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército. E Davi era bem quisto, ele era querido de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Então, me chama a atenção aqui essa profunda amizade de Jonatas e Davi. Jonatas, a sua alma se ligou à de Davi.
E ele fez uma aliança verdadeira com Davi. Uma aliança que foi provada no fogo. O que eu vou falar para vocês hoje tem a ver muito com essa postura de Jonatas com Davi. O altar agradável ao Senhor não é um lugar específico. O altar ao Senhor é um tipo específico de coração. O altar que Deus quer que a gente levante ao Senhor e agradável ao Senhor é um coração. É a maneira como o nosso coração está se rendendo diante do Senhor. A gente está vivendo um tempo em que muita gente quer ser vista, lembrada, aplaudida, reconhecida. A gente está vivendo um tempo, irmãos, onde existe muita propaganda, muito marketing. Existe muita comunicação visual. Eu não sou contra essas coisas, tá, irmãos? Entendam. Não é que a gente vai estar contra trabalhar com comunicação visual, nem com fotos, com vídeos. Eu mesmo trabalho com isso, gosto muito. A gente tem que divulgar os trabalhos para as pessoas. Mas vocês estão entendendo que a gente está vivendo uma era de tanta exposição que o nosso coração pode facilmente se desviar do propósito, do altar. E a gente começa, ao invés de curtir a presença de Deus, a gente começa a se preocupar com a nossa performance. Obrigado pela palavra, eu estava fugindo aqui da mente. E como é que a gente está aparentando a nossa adoração? Como é que a gente está... será que as pessoas estão vendo que eu estou adorando? Tipo isso. Será que eu estou adorando como todo mundo? Será que as minhas músicas estão sendo ouvidas e mais ouvidas? Será que as pessoas estão curtindo, né, a nossa igreja nas redes sociais? Será que os nossos vídeos têm ganhado fama e tal? Irmãos, a gente que trabalha com música, por exemplo, a gente que trabalha com ministério de louvor, que Deus nos chamou para estar comunicando essas coisas, né, esses louvores, essas palavras, esses vídeos pela internet, por exemplo, para estar impactando pessoas, muita gente hoje está na internet, precisa da palavra. A gente pode ser facilmente enganado. O nosso coração pode rapidamente sair do altar, tá, irmãos? E a gente pode ficar encantado com o ministério, encantado com a visibilidade, com a aceitação, com a receptividade, com a admiração, com os aplausos. E a gente começa a interpretar aquilo como se fosse para nós. Facilmente, irmãos, isso aí é como um tio meu dizia antigamente, é um cabelinho de sapo para a gente cair. Cabelinho de sapo. Nunca vi cabelo de sapo, mas tipo, se tiver cabelo em sapo, é isso, para a gente cair é rapidinho. Um tempo onde, infelizmente, isso tem contaminado os ministérios. Tem pessoas que amam mais o púlpito do que a própria presença de Deus. Amam mais isso, o microfone, do que a sinceridade no secreto. Amam a honra dos homens mais do que a aprovação do Senhor. E hoje o Espírito Santo está nos chamando a olhar para essa virtude profunda, poderosa no reino de Deus, que é a nossa disposição de sair do protagonismo, a disposição de ser o segundo. Jonatas, ele tinha tudo para ser rei de Israel. Ele era o filho do rei de Israel, Saul. E humanamente, ele era o herdeiro natural do trono. Ele tinha posição, ele tinha autoridade, linhagem.
hierarquia para ser rei. Tudo apontava para ele como o próximo rei de Israel. Mas então surge quem aqui está assistindo ou já assistiu a segunda temporada de A Casa de Davi? Não, já saiu. No Prime. Não, ninguém assistiu ainda a Casa de Davi. Quem assistiu a primeira temporada? Levanta a mão. Irmãos, a segunda já está disponível, tá, queridos? Assistam a segunda temporada. Forte, viu? Forte. E ali a gente vê toda a expectativa que era criada em torno da figura de Jonatas. Mas você também vê o coração de Jonatas como era agradável ao Senhor, irmãos. Porque Jonatas não olhou para tudo isso, para tudo aquilo que estava disponível ali para ele. Ele não olhou, isso não encheu os seus olhos. Ele teve a capacidade de reconhecer a unção de Deus na vida de outro. Mesmo que ele fosse o herdeiro, mas ele compreendia que o verdadeiro herdeiro era o Senhor quem dizia. Mesmo que isso custasse o trono a ele, não importa. O que importa é a vontade do Senhor. E aqui eu fico impressionado com isso, irmãos. Surge Davi, um jovem pastor, que não tinha esse pedigree real, sabe? Era só um pastor. Não era relevante, sua família não era uma família conhecida, não tinha status. Apenas um homem com um coração tão simples e tão apaixonado pela presença de Deus. E eu fico maravilhado, irmãos, com Davi. Eu gosto da história de Davi. Como ele era um homem apaixonado pelo Senhor. Ele tinha seus problemas, ele teve um grave pecado, que revelou um problema sério de caráter, mas ele era um homem agradável ao Senhor, porque ele tinha um coração agradável ao Senhor. E Jonatas, irmãos, me impressiona, Jonatas, ele tinha essa percepção. Jonatas viu que o seu pai Saul não viu. Ele olhou Davi, ele reconheceu a unção, ele temeu a Deus e fez uma aliança com Davi. A gente pensa muito, que foi só aquela questão da amizade, tudo. Não, irmãos, isso foi espiritual, irmãos. Jonatas tirou a capa que trazia sobre si, deu a Davi, como também a sua armadura, a sua espada, seu arco. Ou seja, ele renuncia. Esses presentes é um símbolo de alguém que chega e diz assim: olha, peraí, eu sei quem você é, eu sei o que Deus fez na tua vida, o que Ele quer fazer, e eu não vou lutar contra isso. Eu não vou me colocar à frente do que Deus quer fazer, não vou bloquear a ação de Deus na tua vida. Enquanto Saul tentava matar Davi, para perseverar o seu trono, para que o seu nome fosse reconhecido, Jonatas entrega os seus símbolos reais para confirmar o trono de Davi. E aqui a gente aprende algo poderoso, irmãos. O coração aprovado por Deus não disputa lugar. O coração aprovado por Deus, ele reconhece a unção, reconhece o propósito na vida do outro. Aproveite e vamos fazer um exercício. Olha bem para quem está do seu lado e diga: eu reconheço a ação de Deus na tua vida. Em Marcos, capítulo 9, versículo 35. Jesus foi claro ao dizer o seguinte: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos, seja o servo de todos. Se alguém quiser o protagonismo, vá ser nem coadjuvante, vá ser... A palavra também fugiu da mente. Figurante. O figurante não é nem coadjuvante. Existe Oscar de melhor ator coadjuvante, mas eu nunca vi um Oscar para melhor figurante. Vocês já viram? É como se Jesus dissesse: quem quiser ser o protagonista,
Procure ser o figurante, aquele que entra em cena ali, ó, só para compor o cenário. Meu Deus. Ontem eu estava vendo um vídeo, né, da bajulação que existe em Hollywood. Tem uma atriz que é muito bajulada. Ela é muito boa, que é a Meryl Streep. Aí eu vi aquela outra atriz, a Viola Davis, uma morena. Uma bajulação, irmã. Vai você, por causa de você, hoje. Mas, cara, aquilo não é real. Aquilo é Hollywood. Tudo aquilo é teatro, aquilo é cinema, aquilo não é real. Eles morrem de inveja, é uma cobra querendo derrubar a outra. É um por cima do outro. E às vezes a gente pensa que a igreja é Hollywood, lugar de estrelas, onde a gente tem que brilhar. E muitas vezes é um por cima, assim do outro, querendo derrubar. Meus irmãos, aqui não é lugar para isso. Deus quer tratar nosso coração. Amém, irmãos? Importa que ele cresça. Jesus. Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos, servo de todos. Irmãos, vocês acham que naturalmente a gente quer ser servo de todo mundo? Vocês acham, irmão? Fala sério. Vocês acham que isso está na nossa natureza? Não, vou ser servo de todo mundo. Eu quero só servir todo mundo. Meu irmão, até quando a gente diz isso, a gente tem que tomar cuidado. Eu quero servir todo mundo. Até quando a gente diz isso, a gente tem que tomar cuidado. Porque por trás dessa motivação pode estar um tipo sutil de orgulho. Para que até no nosso serviço a gente seja visto de alguma forma. O nosso orgulho é uma doença tão terrível. Eu gosto muito do Jonathan Edwards. E tem um artigo dele que eu leio desde a minha adolescência. E fiquei muito feliz porque, irmão, tem um cara aqui que é preciosíssimo para mim. Que é o Abner. Esses dias Abner mandou para mim Jonathan Edwards, para eu ler alguma coisa. Eu digo, mas rapaz, não acredito. De novo esse texto. Orgulho espiritual oculto. Quem já leu aqui, irmãos? Já leu? É bom ou não é, meu irmão? Procure esse texto. É um texto, irmãos, é um artigo. Orgulho espiritual oculto. Jonathan Edwards. E ele, nesse artigo, ele diz assim, que o nosso orgulho é tão terrível que quando a gente vai tirando uma casca, é como se fosse uma cebola. Quando você tira uma casca, aparece outra por baixo. Quando você tira outra, aparece outra por baixo. Quando você tira outra, aparece outra por baixo. A gente precisa de uma ação do Espírito Santo violenta em nossa vida. O Quatmani chama de a disciplina do Espírito, a disciplina do Senhor, a mão de Deus pesando sobre nós para esmagar o orgulho. E a gente pensa que não, são as pessoas que estão contra mim. Não, é a mão de Deus eliminando o orgulho da tua vida. Irmãos, o orgulho é muito terrível. E o pior, ele é sutil. O orgulho, ele é sutil. Meu irmão brinca, né? Meu irmão que está aqui, ele brinca, inclusive no aniversário dele, eu vou dar um presente para ele. Vou dizer. Ele brinca dizendo que vai escrever um livro. Ele fica tirando onda. Silas, o humilde. Eu já imagino como vai ser esse livro. Ele vai abrir o livro, não tem nada escrito. Só folha em branco. De tanta humildade, irmão. Ele está tirando onda, obviamente ele é bem irônico, né? Porque ele conhece que não é humilde. Na verdade, essa humildade, se existe algum grau de humildade em você, tem um nome, chama-se Jesus. Jesus. Porque naturalmente nós somos orgulhosos, nós queremos ser reconhecidos. No reino de Deus, o topo não é alcançado subindo, irmãos, é alcançado descendo. O problema é que muitos querem o primeiro lugar, mas não querem o coração de servo. Eles querem visibilidade, mas não querem responsabilidade. Eles querem a honra pública, mas rejeitam a obediência em oculto. Eles querem o reconhecimento de todos, mas quando são provados no oculto, na obediência secreta, eles vacilam.
Jesus confrontou duramente essa mentalidade. Mateus capítulo 23, versículo 6 diz assim: eles gostam dos primeiros lugares, eles gostam dos banquetes, gostam das primeiras cadeiras das sinagogas. Ao confrontar a atitude dos fariseus, irmãos, não é que seja pecado você sentar nas primeiras cadeiras. Inclusive, eu cheguei uma vez a recomendar aos discipuladores e líderes da nossa igreja que ficassem um pouco o mais à frente possível. Mas a verdade, irmãos, não é que tem que haver no nosso coração, não é o lugar físico, é a busca no coração, a busca pela visibilidade, pelo reconhecimento. A gente tem que ter clareza e pedir ao Senhor, Senhor, nos mostre. Porque, seja humilde e diga assim: Senhor, diga comigo, Senhor, não está claro para mim, me mostre na minha vida. É bom você reconhecer isso. Não está tão claro quanto você pensa na sua vida. Não está tão luminoso, tão claro. Você tem que pedir que o Senhor te revele o orgulho espiritual oculto dentro de você. Existe essa soberba, irmãos, terrível. Ela se manifesta quando alguém só se dispõe a servir se for no púlpito. Alguém só se dispõe a fazer algo se for tocando, aparecendo na frente de todo mundo. Irmãos, a gente trabalha com músicos, a gente sabe como é que é. Tem muito desse problema acontece com músicos. Por que será, Eduardo querido? Por que será isso que acontece tanto? Os músicos são tão tentados nisso aí. Eu acho que reflete muito aquele tempo onde os músicos no céu, sobre a liderança ali de Lúcifer, adoravam ao Senhor ao som, daqueles instrumentos gloriosos. Ele estava ali glorificando ao Senhor, irmãos, aquilo subiu ao coração de alguma forma. Tem pessoas que só gostam de pregar se for para multidões. Se tiver um grupo pequeno de pessoas, eu cheguei para ministrar numa igreja semana passada, e o pessoal estava tudo no descende. O pastor tinha me convidado para uma conferência na igreja dele. E todo mundo da igreja, praticamente, a maioria... Cheguei lá, irmão, tinha umas 10 pessoas. 10 a 15, no máximo. O resto das cadeiras estavam todas vazias. O pastor ficou meio triste. Ô, pastor, sinto muito. Eu entendi o coração dele. Não tô querendo julgar a situação, não. Mas vocês acham que tudo isso não é uma maneira de Deus trabalhar o coração da gente? Tem gente que só prega se for para multidões. Se for um grupinho pequeno, não me chame. Tem gente que só vai se receber oferta. Se não receber oferta, não vai. Tem gente que só chega para ministrar se ele for o vocalista principal. Se ele for back vocal, não canta. É a fome pelo protagonismo. Gente que reclama quando não é escalado. Poxa, nunca mais me escalaram. O pessoal parece estar esquecendo de mim. Nunca mais eu preguei, nunca mais eu cantei. O pastor não lembra mais de mim. Ninguém está me vendo aqui nessa igreja, não. Eu tenho meus dons, eu quero trabalhar também. Calma, Deus está tratando contigo para tu pegar cabo e enrolar no teu braço quando terminar a reunião. Poxa, eu queria cantar lá na frente. Calma, terminar a reunião, pega uma vassoura e limpa isso aqui. Tem muito barro ali. Os irmãos que veio na chuva de repente, sujou com barro, vai limpar. Se coloca a serviço das criancinhas. Vou lá servir as criancinhas. Não, eu tenho que tocar, eu tenho que aparecer, eu tenho que ser visto, eu tenho que cantar, eu tenho que ser escalado para pregar. Que bom, irmãos, que isso não acontece aqui no CCA, amém, irmãos? Glória a Deus. Que bom, mas já aconteceu tanto com a gente, meu Deus.
Gente que se magoa quando o outro é usado por Deus. Não era para ser eu. Se ressente quando não é reconhecido. Acredita que certas tarefas são menores demais para si. Uma vez alguém chegou para mim e disse assim: olha, poxa vida, parece que aqui na igreja eu só sou usado como quebra-galho. Chegou para mim e disse isso: sou usado como quebra-galho. Primeiro que isso não está na nossa intenção, queridos, tá, irmãos? De usar ninguém. Parece que ninguém se lembra de mim, mas quando tem qualquer galho para quebrar, tem que estar ali. Meus irmãos, o que é que está errado? Peraí, o que é? Você não está percebendo o que está acontecendo com o seu coração? Deus está atento a essas áreas da nossa vida. A Bíblia diz em Lucas capítulo 16, versículo 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Esse altar, esse altar aqui, ele pode até revelar os seus dons, tá? As pessoas podem até ver que você prega bem, que você canta bem, que você toca bem, que você ministra com excelência. As pessoas podem até ver isso, mas é o bastidor que revela o seu caráter. É longe daqui que Deus está atento ao seu caráter de servo. Na sua disposição real de servir, não de performar. Quem está comigo, diga amém. Vocês estão muito em silêncio, estou preocupado. Tem uma história na Bíblia que é pouco lembrada. É a história de Barzilai. Quem já ouviu falar de Barzilai? Pronto. Era um homem que soube. Ele soube se retirar. Não estar em evidência. A gente já falou aqui. E tem um detalhe, tá, irmãos? Eu acho que eu esqueci de ler o principal versículo. É quando Jonatas chega para Davi e diz assim: olha, no teu reino, eu serei contigo o segundo. Eu serei contigo o segundo, eu não serei o primeiro. Não me importo com isso, não, no teu reino. Barzilai também não foi diferente. Ele acolheu Davi num momento de muita dificuldade, muita tensão na vida de Davi. Em 2 Samuel capítulo 19, eu não vou ler o texto todo, mas vou falar para vocês. Um momento de necessidade, ele sustentou Davi, ele foi leal, ele foi presente, ele foi fiel. Quando Davi retorna ao trono, preste atenção, de repente Davi volta vitorioso ao trono. Ele oferece honra, ele oferece posição, ele oferece reconhecimento ao velho Barzilai, que tinha acolhido ele lá atrás. Aquele velho que foi fiel, que foi leal, que agiu com caráter, com honra. Aquele homem, Davi, que naquele momento estava humilhado. Quando Deus o exalta, Davi se lembra de Barzilai e chama Barzilai: vem Barzilai, eu quero agora te honrar, eu quero agora te colocar num lugar de destaque em Israel, eu quero que você vá para Jerusalém, eu quero que você apareça para as multidões, eu quero que você seja visto como o homem que você é. E aí, em 2 Samuel capítulo 19, versículo 34, Barzilai diz: espera aí, meu rei, quantos anos ainda viverei para que eu suba a Jerusalém? Então ele recusa esse destaque. E sabe o que ele faz? Ele pega o seu servo e empodera e diga: a mim não. O que você quer fazer, faça com o meu servo. Eu não me importo com isso. E ele empodera o seu servo, para que ele receba as honras no seu lugar. Sabe, irmãos, esse coração também em falta. Deus está procurando homens e mulheres com o coração de Jonatas, com o coração de Barzilai.
Ele recusa o destaque, indica outro. Ele entende algo profundo. Existe algo que ele compreendeu, que é o seguinte: olha, tem um tempo em que Deus me usa, em que eu entro em cena, em que eu trabalho, mas também tem tempo de eu sair de cena, para que outras pessoas façam, para que outras pessoas sejam honradas, que outras pessoas vivenciem. Irmãos, essa virtude indica maturidade. Esse homem tinha maturidade. A capacidade de reconhecer que Deus também pode usar outras pessoas. Quem é maduro sabe muito bem, quem é maduro sabe que não precisa de honras, de ser honrado. Ele transfere tudo para o Senhor. E se ele não for honrado, ele também transfere tudo para o Senhor. Aleluia! Honrar é bom, irmãos. Honrar é maravilhoso. Deus quer que a igreja tenha o hábito e a cultura da honra. Vocês precisam honrar uns aos outros, precisam honrar os líderes de vocês, precisam honrar os pais de vocês. Deus quer que haja essa cultura de honra entre nós, mas cuidado! É a cultura de você honrar, não é a cultura de você querer buscar a honra dos outros. Diferente. Cuidado. João Batista, o homem que se alegrou em se esvaziar. Poucos líderes tiveram um ministério tão impactante quanto João Batista. Multidões saíam até ele. O seu nome era conhecido. O seu ministério crescia. Mas quando Jesus aparece, quando Jesus entra em cena, ele se esvazia, ele não entra em competição com Jesus, ele não fica enciumado com Jesus. O ministério de sucesso, irmãos, de verdade, escuta bem o que eu vou te falar, essa chave aqui. Um ministério, quem quer saber e reconhecer o que é um ministério de sucesso? Não é um ministério que tem zilhões de visualizações no YouTube. Isso não é o sucesso segundo a perspectiva de Jesus. Aprenda a reconhecer o ministério de sucesso. Porque Jesus, quando foi falar do ministério de sucesso de um profeta, ele não falou, por exemplo, de Elias. Se bem que Elias teve muito sucesso no seu ministério, espiritualmente falando. Fez cair fogo do céu. Não falou de Eliseu. Não falou, irmãos. Agora me confundi, foi Elias ou Eliseu? O Jordão foi Eliseu. Atravessou o Jordão. Ele poderia ter falado de tantos outros. Quem é que ele chama para falar? Olha, entre os nascidos de mulher, não houve nenhum outro maior do que João Batista. Na perspectiva de Jesus, o maior profeta que já pisou na terra chamava-se um homem que não fez nenhum milagre, nenhum sinal, nada de muito grandioso aos olhos dos homens, mas um homem que se vestia de uma maneira muito simples e estava ali no deserto apenas estendendo, escuta bem, presta atenção, um tapete vermelho. É assim que eu vejo João Batista, aquele que estende um tapete vermelho para a estrela do universo passar, Jesus. Esse é o ministério de João. Eu sou quem tu és, quem você é, João. Fale de você. Eu sou uma voz, só uma voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Ele está ali no deserto clamando e preparando o terreno para que o Senhor apareça, irmãos. Isso é uma perspectiva de ministério de sucesso aos olhos de Jesus. É preparar o caminho do Senhor no coração das pessoas. E isso tem um aspecto prático, tá? Bem prático. Você está cuidando de um discípulo,
Esse discípulo começa a crescer e amar a palavra, ele começa a se desenvolver. E daqui a pouco há um mover de Deus e Deus tira esse discípulo do teu grupo, da tua célula, e leva ele para outra célula, ou então leva ele para abrir a célula dele e ele começa a crescer, mais do que você. Eita! Por favor, não fica com ciúme de Jesus. A tua função é só apontar Jesus. Ei, Jesus, é dele que eu estou falando. É dele que eu falei para vocês. Foi assim que João Batista reagiu. É assim que ele falou para os discípulos. O ministério de sucesso aponta Jesus. E não fica enciumado com Jesus. Amém, queridos irmãos? João não se sente ameaçado pelo sucesso de Jesus. Ele se alegra com o sucesso de Jesus. Isso revela, irmãos, um coração que é curado da necessidade de aplausos. João tinha um coração curado da necessidade de reconhecimento. Se você sente uma necessidade de reconhecimento, tem alguma coisa errada com você, porque Deus não colocou no seu coração a necessidade de reconhecimento, não. Deus colocou, presta atenção, a necessidade da presença dEle. Se você sente a necessidade de ser reconhecido, de ser honrado, isso não vem de Deus, isso vem do pecado. João tinha um coração curado da necessidade de aplausos. Então essa busca, irmãos, pelo reconhecimento, essa busca que a gente tem, sabe? Poxa, ninguém me nota, ninguém está me vendo. Poxa, eu trabalho tanto e as pessoas parecem que não notam o que eu estou fazendo. Essa busca da gente pelo reconhecimento dos outros, ela está simplesmente esvaziando o teu real ministério. Está tirando você do propósito, está drenando a unção na tua vida. Para com isso, você não precisa disso. Você já tem o necessário reconhecimento do Todo-Poderoso que olha para você. Aleluia. Jesus é o maior exemplo, irmãos. Tem uma frase aqui que eu quero falar para vocês. Do Tozer, A.W. Tozer. Ou Tozer, não sei. Gosto do Tozer, gosto muito dele. Um homem pode ser exaltado por Deus apenas quando estiver completamente satisfeito em ser ignorado pelos homens. Satisfeito em ser ignorado pelos homens. Gente, isso é meio radical. Um homem pode ser exaltado pelo Senhor quando o seu coração está disposto a ser ignorado por todo mundo. Não importa se ninguém está vendo. O que importa é que eu estou aqui me apresentando para uma plateia de um só. Não interessa se ninguém está vendo, se não tem câmeras. Hoje em dia o negócio com câmera é tão intenso, né, que tem gente que só adora se tiver uma câmera. A câmera passa, acabou a adoração. É. O nosso maior exemplo é Jesus, queridos. Em Filipenses capítulo 2, do 6 ao 7. Sendo Jesus em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, coisa que ele podia se apegar. Mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Irmãos, Jesus assumiu uma forma estranha, diferente para um rei, a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se esvaziou, assumindo, não sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Aleluia. Ele lavou os pés, ele serviu, ele obedeceu, ele submeteu. Ao invés de ele ansiar pelo reconhecimento dos homens, ele escolheu o reconhecimento apenas do Pai.
mesmo que isso significasse para ele a maior das desonras, uma morte vergonhosa numa cruz, pelos pecados que não eram dele, pelos nossos pecados. E por isso a Bíblia diz em Filipenses 2:9 que Deus o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus não está procurando estrelas, Deus não procura celebridades, Deus não procura que estejamos em evidência, aqueles que estão mais em evidência. Não é que é errado, irmãos, é natural que haja líderes, homens, mulheres de Deus que vão naturalmente, obviamente, estar em evidência. Obviamente tem pessoas que vão aparecer, mas isso não necessariamente quer dizer cuidar. Eita, pastora, tem gente, meu Deus, cuidado com teu coração, até nisso. Boa, pastor Saulinho, fale isso mesmo, que quem está ali na frente precisa ouvir. Cuidado, não é porque você está sentadinho aí no seu cantinho que você está livre disso, não. Cuidado ao apontar para frente, para o lado. Essa palavra é para você. Tem dois tipos de crente: crente pá, crente inchada. Crente pá, fala Deus, fala Deus. Crente inchada, amém Jesus, é para mim. Amém Jesus, é para mim. Amém Jesus, é para mim. Amém? Você é pá, você é inchada. Receba, é para você essa palavra. Deus não está procurando estrelas, Deus procura corações disponíveis, corações como o de Jonatas, corações que sabem ponderar outros, corações que se alegram com o sucesso de outros, que não ficam enciumados, nem tristes, porque Deus está levantando outros profetas. Corações que não disputam, que não reclamam, não exigem. Porque todo que a si mesmo se exalta será humilhado, e a quem si mesmo se humilha será exaltado. Amados, pastor, te amo. Tu és exemplo na minha vida. Quero ser como você. Irmãos, recentemente não, ano passado, tive uns momentos difíceis com pessoas. A gente sente algumas coisas no coração, e no meio disso aí Deus me deu uma canção. Eu escrevi essa canção e eu vou cantar para vocês. Pode ser? É sobre isso, pode ser? O título dela é Meus Motivos. Tem ela aí, Eduardo, quem está lá? Gabriel, tem ela aí no script. Tem como eu cantar aqui? Quem me ajuda? É esse microfone? Isso aqui? Peraí, isso. Não precisa de retorno não. Som, 1, 2. Tá dando para ouvir o piano direitinho aí? A letra tá aí já?
Quando não sou lembrado e aqueles a quem sirvo não me notam, quando faço por tantos e na hora que preciso não os vejo, é aí que eu entendo que o Senhor está revelando os meus motivos, porque sirvo, porque faço. Será que apenas Cristo é exaltado em mim? Quando não sou honrado e por quem sacrifiquei sou esquecido, se ingratos se mostram, como está meu coração diante disso? É aí que eu entendo que o Senhor está revelando os meus motivos, porque sirvo, porque faço. Será que apenas Cristo é exaltado em mim? Como eu preciso compreender que nenhuma crise ou dor é por acaso. Deus permite sofrimento em meu viver para fazer brotar em mim a vida de Jesus. Cante comigo isso. Como eu preciso compreender que nenhuma crise ou dor é por acaso. Deus permite o sofrimento em meu viver para fazer brotar em mim a vida de Jesus. Vamos cantar mais uma vez de início. Quando não sou lembrado, cante comigo, e aqueles a quem sirvo não me notam, quando faço por tantos e na hora que preciso não os vejo, é aí que eu entendo que o Senhor está revelando os meus motivos, porque sirvo, porque faço. Será que apenas Cristo é exaltado em mim? Aleluia. Cante mais uma vez. Quando não sou honrado e por quem sacrifiquei sou esquecido, se ingratos se mostram, como está meu coração diante disso? É aí que eu entendo que o Senhor está revelando os meus motivos, porque sirvo, porque faço. Será nas Cristo é exaltado em mim? Como eu preciso compreender que nenhuma crise ou dor é por acaso. Deus permite o sofrimento em meu viver para fazer brotar em mim
Vejo que se eu fosse atendido em todas as petições, se eu tivesse tudo e todos no meu tempo, eu não saberia amar como Jesus. Não buscaria ser um sábio, mas um egocêntrico mimado. Essa parte final, cante comigo assim. Vejo que se eu fosse atendido em todas as petições, se eu tivesse tudo e todos no meu tempo, não aprenderia a amar como Jesus. Não buscaria ser um sábio, mas o quê? Mais um egocêntrico mimado. Amém. Que Deus abençoe a igreja, cada um de vocês.